A mineração de Bitcoin é uma indústria de bilhões de dólares que alguns acreditam usar até 1% da eletricidade do mundo e que protege o BTC, a maior criptomoeda com um valor de mercado na casa dos trilhões de dólares e crescendo. Mas poucas pessoas, mesmo dentro do universo cripto, entendem como funciona a mineração de Bitcoin. O resultado são afirmações absurdas que vão desde toda a eletricidade do mundo sendo eventualmente usada até o BTC sendo controlado por mineradores chineses. É por isso que hoje vamos te contar tudo o que você precisa saber sobre mineração de Bitcoin em linguagem simples. Ao final deste vídeo, você basicamente será um especialista no assunto. Eu sou Vinícius e aqui a gente transforma números, dados e tecnologia em informação clara e útil. Se você curte esse tipo de conteúdo, se inscreve no canal e ative o sino para não perder os nossos próximos vídeos. Para entender a mineração de Bitcoin, você precisa saber um pouco sobre o que o Bitcoin é e o que ele não é. O Bitcoin consiste em dois componentes, a blockchain Bitcoin e o BTC, o ativo digital nativo dessa blockchain. Existe apenas um Bitcoin, mas existem 21 milhões de moedas BTC. Falaremos mais sobre o BTC daqui a pouco. Primeiro, a blockchain. Você pode pensar na blockchain como sendo um análogo a um disco rígido de computador, onde cada bloco é um arquivo no disco. Claro, há algumas diferenças. A primeira é que blockchains são distribuídas, o que significa que esses arquivos são mantidos em múltiplos computadores, não apenas em um. A segunda diferença é que o tamanho dos blocos é relativamente pequeno. No caso do Bitcoin, um bloco tem apenas 1 megabyte, e o tamanho de toda a blockchain é de apenas cerca de 630 gigabytes, mesmo existindo há 15 anos. É bem provável que o disco rígido do seu computador, ou até do seu celular, tenha uma capacidade maior. Como alguns de vocês sabem, a pequena blockchain do Bitcoin é intencional. Quanto menor for a blockchain, mais fácil será para mais pessoas armazenarem e verificarem seus dados. Isso é feito por nós de Bitcoin, que são basicamente computadores executando um software chamado Bitcoin Core. Existem mais de 20 mil nós e contando. A terceira diferença entre discos rígidos e blockchains é que cada bloco na blockchain geralmente contém apenas dados de transações. No caso do Bitcoin, cada bloco contém apenas transações em BTC, e cada bloco pode conter cerca de 2.000 transações. Como um novo bloco é criado a cada 10 minutos, isso dá uma média de 3 transações por segundo. Isso nos leva à quarta e mais importante diferença entre discos rígidos e blockchains. Os blocos são adicionados de forma sequencial, um bloco por vez. Além das transações, cada bloco também contém uma referência ao bloco anterior, criando um elo, daí o termo blockchain. Isso também é intencional. Enquanto o tamanho pequeno dos blocos do Bitcoin é projetado para torná-lo mais descentralizado, ou seja, mais distribuído, a referência aos blocos anteriores é projetada para tornar o Bitcoin imutável, ou seja, impossível de ser modificado. Se alguém tentar modificar uma transação em um bloco anterior, os outros blocos vão detectar e rejeitar essa alteração. Agora é que as coisas ficam interessantes. Qualquer pessoa pode submeter uma transação em BTC na blockchain do Bitcoin, assumindo que tenha BTC. Isso levanta 3 perguntas. Como garantir que novas transações em BTC são legítimas? Como novas moedas BTC são criadas? E por que alguém se daria o trabalho de processar transações em BTC? E a resposta é simples: mineração. Na prática, minerar envolve usar poder computacional para basicamente adivinhar um número muito aleatório. O computador que adivinhar o número primeiro ganha o direito de criar um bloco contendo transações em BTC e anexá-lo à blockchain do Bitcoin. A essa altura, há tantas possibilidades do que esse número aleatório pode ser, que adivinhar a resposta exige computadores especiais, chamados ASICs, que são capazes de submeter literalmente trilhões de palpites necessários para ter uma chance de acertar. Quanto mais ASICs você tiver fazendo essas tentativas, maiores são suas chances de acertar primeiro. Ninguém sabe ao certo quantos ASICs estão ativos, mas algumas estimativas colocam esse número na casa dos milhões. Uma operação de mineração de Bitcoin executará pelo menos um nó de Bitcoin
para que possam processar corretamente as transações em BTC. Mas uma única operação de mineração pode usar centenas, às vezes milhares de ASICs. Por isso, o número de nós é relativamente baixo em comparação com o número de ASICs. Obviamente, é muito caro comprar e alimentar esses ASICs, e isso também é intencional. Tornando difícil a criação de um bloco de Bitcoin, reduz significativamente a chance de alguém gastar todos esses recursos para criar um bloco com transações inválidas. Isso porque o próximo minerador identificaria essas transações como inválidas e rejeitaria o bloco do minerador malicioso. O resultado seria que o minerador malicioso teria gasto dezenas de milhares de dólares em eletricidade e talvez mais em equipamentos para nada. Em outras palavras, a mineração existe para garantir que todas as novas transações em BTC sejam legítimas. Isso nos leva às outras duas perguntas. Como novas moedas BTC são criadas e por que alguém se daria ao trabalho de processar transações em BTC, dado o custo envolvido? Bem, caso ainda não tenha ficado claro, a resposta também é mineração. Cada novo bloco do Bitcoin contém novos BTCs e taxas de transação, que são pagas em BTC. Como curiosidade, o Bitcoin tecnicamente não tem uma taxa de transação. Usuários dão gorjetas aos mineradores com pequenas quantias de BTC para que suas transações sejam incluídas mais rapidamente no próximo bloco. No início, não havia muita concorrência para incluir sua transação em um novo bloco. Então quase não havia gorjeta. Hoje em dia é preciso dar uma boa gorjeta para entrar. Isso porque o BTC tem um valor enorme. Assim, as recompensas dos blocos de Bitcoin criam um grande incentivo para que pessoas paguem pelos ASICs e pela energia necessária para adivinhar corretamente o número aleatório e ganhar o direito de processar novas transações em BTC. E receber as recompensas em BTC contidas em cada novo bloco. E a propósito, se você estiver curtindo o vídeo até agora, não se esqueça de apertar o botão de like aqui, se inscrever no canal e ativar o sino de notificações para não perder o nosso próximo vídeo. Isso nos leva a uma pergunta ainda maior. O que dá ao BTC um valor tão grande? A resposta curta é que ele é a única moeda digital que ninguém pode controlar. Isso dá valor ao BTC num cenário em que governos estão cada vez mais tentando controlar suas moedas, enquanto a maioria das outras criptos são altamente centralizadas. A resposta longa está nas propriedades monetárias do BTC, que se encaixam perfeitamente com a mineração do Bitcoin. Só recapitulando, o Bitcoin é um banco de dados distribuído que consiste em blocos contendo transações em BTC. Mineradores de Bitcoin tentam adivinhar um número aleatório para ganhar o direito de criar um bloco de transações e receber BTC como recompensa. Caso você tenha perdido, um novo bloco de Bitcoin é minerado a cada 10 minutos. Como você deve ter adivinhado, isso também é intencional. O limite de tempo de 10 minutos existe para que o fornecimento de BTC cresça gradualmente. Imagine se um novo bloco fosse minerado a cada segundo. Muitos BTCs novos seriam emitidos e vendidos, o que derrubaria seu preço. Isso desincentivaria a mineração de Bitcoin, o que paralisaria a blockchain e a mataria. O tempo de bloco de 10 minutos do Bitcoin é mantido graças a algo chamado ajuste de dificuldade. Como o nome sugere, o ajuste de dificuldade altera a dificuldade do número aleatório que os mineradores estão tentando adivinhar. A dificuldade se ajusta dependendo de quanto Bitcoin está sendo minerado. Se mais pessoas estiverem minerando, a dificuldade aumenta. Se menos pessoas estiverem minerando, a dificuldade diminui. Novamente, o objetivo disso é garantir que o quebra-cabeça leve cerca de 10 minutos para ser resolvido, mantendo o tempo de bloco de 10 minutos. É muito inteligente. Isso se relaciona a outro aspecto engenhoso do Bitcoin, o chamado halving. A cada 210 mil blocos, a quantidade de novos BTCs concedidos em cada novo bloco é cortada pela metade. Com 10 minutos por bloco, isso dá aproximadamente 4 anos. Quando a blockchain do Bitcoin foi lançada, a quantidade de novos BTCs por bloco era de 50. Em 2012, isso foi cortado para 25 BTCs.
Em 2016, passou para 12,5 BTCs. Em 2020, tornou-se 6,25 BTCs. E em 2024, virou 3,125 BTCs. O próximo halving do Bitcoin deve ocorrer em algum momento de 2028 e vai reduzir a quantidade de novos BTCs por bloco para pouco mais de 1,5 BTCs. Esses halvings continuarão até que o último BTC seja minerado, em algum momento de 2140. Mais sobre o que acontece depois disso, está aqui no link da descrição. Agora, para quem nunca fez um curso de economia, quando você tem menos oferta com a mesma ou maior demanda, os preços sobem. No caso do BTC, cortar sua oferta recém-emitida pela metade a cada 4 anos significa, teoricamente, que ele deveria dobrar de preço a cada 4 anos. Com 4 halvings, o BTC deveria subir cerca de 16 vezes. Na prática, porém, o BTC já subiu mais de 1 milhão de vezes desde que foi lançado em 2009. A explicação curta para isso é que a demanda por BTC tem crescido exponencialmente, seja por razões filosóficas ou especulativas. O fato é que ninguém sabe exatamente quanto vale o Bitcoin ou o BTC, daí a volatilidade. O fato é que ninguém sabe exatamente quanto vale o Bitcoin ou o BTC, e aí vem a volatilidade. A propósito, repare na escolha das palavras. Lembre-se de que o Bitcoin é a blockchain e o BTC é o ativo digital nativo dessa blockchain. Agora, o valor do BTC é um pouco mais fácil de entender. Ele tem propriedades monetárias parecidas com o ouro, exceto que é digital. Essa é uma grande parte do motivo pelo qual o BTC ganhou tanta atração. Sua narrativa é a de ouro digital. Por outro lado, o valor do Bitcoin é muito mais difícil de entender. Lembra quando eu disse que os blocos do Bitcoin contêm apenas transações em BTC? Se você chegou até aqui, deve saber que isso não é totalmente correto. Os blocos de Bitcoin também podem conter diferentes tipos de dados, incluindo texto, áudio e vídeo, assim como acontece com as transações em BTC. Qualquer texto, áudio ou vídeo adicionado a um bloco de Bitcoin é armazenado para sempre, ou pelo menos enquanto o Bitcoin continuar existindo. Agora considere que o Bitcoin é, tecnicamente, o banco de dados distribuído mais seguro do planeta, tendo sobrevivido por 15 anos apesar de ataques constantes e tentativas de manipulação. Quanto que vale algo assim? De novo, a resposta honesta é que ninguém sabe. O que sabemos, no entanto, é que taxas de BTC muito altas devem ser pagas aos mineradores para que eles incluam arquivos de texto, áudio ou vídeo em cada bloco, dado quão pequenos esses blocos são. A principal lição aqui é que o cronograma de emissão de BTC é projetado para aumentar o valor do BTC ao longo do tempo. Isso serve para garantir que os mineradores de Bitcoin tenham um incentivo para continuar tentando adivinhar aqueles números aleatórios e criar novos blocos contendo transações em BTC. E qualquer outra coisa que as pessoas estejam colocando lá dentro. O mais fascinante é que os mecanismos necessários para criar e manter o cronograma de emissão do BTC, em especial o ajuste de dificuldade, tornam a mineração de Bitcoin uma indústria incrivelmente competitiva. À medida que a dificuldade aumenta, minerar se torna mais difícil. Eventualmente, apenas os mineradores mais eficientes conseguem minerar BTC com lucro. A essa altura, você provavelmente já percebeu que minerar Bitcoin não é para amadores como você e eu. Pelo que parece, você precisaria de muito dinheiro e recursos humanos para minerar Bitcoin e conseguir alguns BTCs novinhos. Bem, isso não é necessariamente verdade. Isso porque é possível entrar para um pool de mineração junto com outros pequenos mineradores. Como o nome sugere, pools de mineração são grupos em que pequenas operações se unem, combinando seu poder computacional para aumentar as chances de adivinhar o número correto primeiro. Se conseguirem, o BTC contido no bloco de Bitcoin criado é dividido entre os participantes do pool, de forma proporcional à sua contribuição. Logicamente, sua parte da recompensa não será muito grande, a menos que você seja um peixe maior dentro desse pool. Mas ainda é melhor do que a alternativa que seria minerar sozinho, o que é praticamente igual a jogar na loteria. Isso porque as chances de você minerar um bloco sozinho são incrivelmente pequenas.
Mas, se você tiver sorte, todo o BTC daquele bloco vai para você. Isso acontece de vez em quando, mas é muito raro. Voltando aos pools de mineração, uma das críticas mais comuns ao Bitcoin é de que ele é centralizado porque a maioria dos blocos está sendo criada por um punhado de pools de mineração. Isso não é totalmente correto, porque esses pools geralmente consistem em milhares, às vezes centenas de milhares de mineradores individuais. E caso o operador de um pool de mineração decida fazer algo malicioso, como censurar certas transações em BTC, esses mineradores individuais simplesmente redirecionam seu poder computacional para outro pool. Isso já aconteceu antes, e você sabe disso se você assistiu o nosso vídeo sobre como a BlackRock e outros gestores de ativos estão tentando controlar o Bitcoin. Eu não poderia deixar de mencionar outros tipos de serviços de mineração de Bitcoin, como a mineração em nuvem, o chamado Cloud Mining. A mineração em nuvem é um dos muitos serviços de mineração de Bitcoin de terceiros, e a maioria deles são golpes. Você consegue perceber porque eles prometem retornos absurdos sobre o seu dinheiro através da mineração de Bitcoin. Como regra geral, se parece bom demais para ser verdade, provavelmente é. Especialmente se estiver relacionado à mineração de Bitcoin. A essa altura já deve estar bem claro para você que minerar Bitcoin é caro e complicado, a ponto de que apenas as operações mais eficientes e bem administradas são lucrativas. Se você acha que encontrou uma que está disposta a compartilhar esse tipo de riqueza com plebeus como eu e você, sinto muito, você está redondamente enganado. Felizmente, há muito mais no mundo da mineração além do Bitcoin. Existem dezenas de outras criptomoedas que podem ser mineradas, e algumas delas não exigem computadores especializados. Mesmo que muitas dessas moedas sejam de baixa qualidade, o fato de que o mercado cripto está entrando em sua fase de alta significa que a maioria delas provavelmente vai disparar. Alternativamente, você pode apenas especular com as moedas que estão mineradas, como a maioria das pessoas fazem. E se esse for o seu estilo, confira o link na descrição. Nele você tem condições especiais para se cadastrar em uma das maiores corretoras do mundo, a Bybit. Antes de encerrar, quero abordar o elefante na sala. Toda a energia que está sendo usada para minerar Bitcoin. Como mencionei na introdução, até 1% da energia do mundo pode estar sendo usada na mineração de Bitcoin. O porém é que as estimativas variam bastante. Algumas chegam a ser tão baixas quanto 0,1%. Se o preço do BTC continuar subindo, então o número de mineradores também vai aumentar. Isso resultará no uso de ainda mais energia para minerar Bitcoin. Como aprendemos, esse aumento na mineração fará com que a dificuldade do Bitcoin aumente, o que, por sua vez, aumentará ainda mais o consumo energético. À primeira vista, realmente parece que a mineração de Bitcoin pode continuar crescendo até usar uma porcentagem substancial da energia global. Mas, ao olhar mais de perto, percebemos que os mineradores de Bitcoin são incentivados a encontrar as formas mais baratas de energia disponíveis, para maximizar os lucros. Na maioria das vezes, isso significa usar energia que seria desperdiçada, como gás queimado em chamas. Às vezes significa usar energia muito suja, como carvão. Mas, já que estamos falando do futuro, vamos pensar sobre o futuro. Qual será a fonte de energia mais barata nos próximos anos? A resposta mais provável é energias renováveis, especialmente a energia nuclear. É exatamente por isso que temos visto gigantes da tecnologia, como Microsoft e Google, comprando usinas nucleares recentemente. Elas precisam de quantidades massivas de energia para alimentar seus avançados data centers de IA, e fazendo as contas, perceberam que a opção mais barata a longo prazo é ter suas próprias fontes de energia nuclear. Como também mencionei na introdução, o Bitcoin é uma indústria de bilhões de dólares, o que significa que tem seus próprios grandes players, especialmente empresas mineradoras de Bitcoin listadas em bolsa. E veja só, muitas delas também estão adquirindo suas próprias fontes de energia. A Marathon Digital comprando um parque eólico é apenas um exemplo entre muitos. Vale observar rapidamente que, ao contrário de tecnologias como IA,
e da própria sociedade, os mineradores de Bitcoin não precisam de fornecimento constante de energia. Eles podem operar com fontes de energia intermitentes e pouco confiáveis, como o vento. Isso porque os ASICs podem ser ligados e desligados sempre que fizer sentido. Mas bem, esse é um assunto para um outro vídeo. De qualquer forma, quando você combina o fato de que todos os mineradores de Bitcoin sempre usam a fonte de energia mais barata disponível, que as renováveis são essas fontes mais baratas, e que cada vez mais mineradores estão gerando sua própria energia, você percebe que todas as preocupações com o uso de energia de Bitcoin são completamente injustificadas. E não só isso. Como é fácil esquecer que a capacidade energética do planeta está literalmente crescendo todos os dias, graças aos avanços que estamos vendo no setor energético como um todo. A pergunta que deveríamos fazer não é o que acontecerá quando a mineração de Bitcoin usar toda a energia do mundo e destruir o planeta. A pergunta certa é: o que acontecerá quando a energia se tornar tão abundante que custará quase nada minerar Bitcoin? Pensando bem, saberemos que o BTC está no topo quando as pessoas começarem a fazer essa pergunta. Porque isso significará que todo FUD se foi e todos estarão sentindo FOMO em vez disso. Mas isso também é assunto para um outro momento e um outro vídeo. E se esse vídeo despertou sua curiosidade, então confira o nosso vídeo sobre o que vai acontecer quando o último Bitcoin for minerado. Conte pra gente nos comentários o que você pensa sobre mineração de Bitcoin e se você já participou disso em algum momento. Muito obrigado por assistir, deixe seu like se você curtiu o vídeo e se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que acontece no mundo cripto. Meu nome é Vinícius e os números dizem mais do que parece.